Você já teve aquela sensação de que o mundo está ficando cada vez pior e de que nada que você faça pode mudar alguma coisa? Bom, eu já tive. E tem um livro que mudou completamente a forma como eu vejo isso. Esse livro se chama O Sonho de um Homem Ridículo. É escrito por Dostoiévski em 1877. Um livro curto e atemporal e que mudou completamente a minha percepção sobre a vida. E nesse livro, a gente encontra um personagem nihilista, um homem que não acredita em nada, que não vê sentido na vida e que encara o universo como algo indiferente à raça humana. E por isso ele acredita que nada do que ele faça pode mudar alguma coisa. É aquela ideia de que o mundo é o que é e as minhas ações não influenciam em nada. E o niilismo desse personagem é algo tão extremo que para ele viver ou morrer é a mesma coisa. E por isso ele planeja acabar com a própria vida. E enquanto ele caminha para a casa dele para poder acabar com tudo, ele encontra uma garotinha. E essa garotinha está desesperada, ela pede ajuda para ele. Pede para que ele vá ajudar a mãe dela que está morrendo. E quando ele se depara com ela, ele a afasta, ele ignora e segue o seu caminho. Só que aqui acontece uma coisa muito interessante. Ele percebe que ele sente pena da menina, ele sente uma certa compaixão por aquela garota. E isso não faz sentido nenhum. Porque para o nihilista, os sentimentos não existem. São só invenções que os seres humanos inventaram para dar sentido à existência. E a lógica aqui é, se o sentimento não existe, se ele não é real, então ele não pode me afetar. Só que o que acontece é que ele se sente afetado. Ele sente algo por aquela garota, algo que a lógica não pode explicar, mas que mesmo assim ele sente. E aqui surge uma questão que vai deixar ele muito confuso. Ele pensa, olha, se o sentimento não é real, então como que eu explico isso que eu tô sentindo agora? Mas mesmo confuso, ele vai para sua casa e quando ele chega lá, ele prepara a arma, coloca em cima da mesinha e deita na sua poltrona. E nesse momento ele começa a pensar em várias coisas e acaba caindo no sono. E quando ele dorme, ele tem um sonho. E no sonho ele dá um tiro no próprio peito, morre, é enterrado e depois de um tempo, um ser diferente o tira debaixo da terra e leva ele para um mundo diferente, um mundo puro, onde o pecado não existe e onde todas as pessoas se amam. Mas o que acontece é que esse homem, ele leva a semente da mentira para o mundo. E essa pequena mentira, ela vai causar um grande caos. Ela vai corromper aquele mundo bom. Ela vai causar brigas, guerras, inimizades, separações. E tudo isso acontece por conta de uma simples mentira que esse homem levou para esse mundo. E dentro do sonho, ele percebe que foi ele o responsável por causar tudo aquilo, que foram as escolhas que ele fez que tornaram aquele mundo um lugar caótico. E que ele, de certa forma, é o responsável pelo adoecimento desse mundo. E isso faz ele perceber que o mundo não é indiferente como ele achava que era, que são as ações e as escolhas dele que constroem o mundo onde ele vive. E isso significa que ele pode fazer a diferença no mundo. Ele pode causar o mal, mas também pode causar o bem. E quando ele acorda desse sonho e está consciente dessa verdade que ele descobriu, ele decide que ele não quer mais morrer. Agora ele quer viver e quer amar todas as pessoas. Quer fazer do mundo onde ele vive um lugar melhor. E dito isso, nós chegamos no fim dessa história. É um livro muito curto, mas que traz uma lição muito poderosa. Ele deixa claro que nós podemos fazer a diferença no mundo e que qualquer pessoa pode fazer isso e que tudo depende das nossas escolhas. E mostra também que o mundo não está perdido, fomos nós que perdemos a fé nele e na nossa capacidade de fazer alguma mudança. Ele nos mostra que as nossas escolhas moldam o mundo que a gente vive. E que escolhas simples, como amar os outros, pode fazer do mundo um lugar melhor. E essa história foi escrita lá em 1877 e demonstra muito bem o que o pensador chamado Sartre, Jean-Paul Sartre, lá do século XX, queria dizer.
O Sartre diz que o homem está condenado à liberdade. Ele está condenado a ser livre. Ou seja, nós somos livres para escolher. Escolher o que fazer, o que dizer, como agir. E até quando nós escolhemos não fazer nada, não dizer nada, ainda assim nós estamos escolhendo alguma coisa. E é por isso que não dá para escapar dessa liberdade. E ele diz que as nossas escolhas sempre trazem consequências, sejam elas boas ou ruins. E que por conta disso nós somos responsáveis pelo que o mundo está se tornando. Veja bem, eu tenho a liberdade de escolher algo. E aquilo que eu escolho tem uma consequência tanto para mim quanto para o mundo onde eu vivo. É por isso que essa minha liberdade traz uma grande responsabilidade junto. Sempre que eu escolho fazer algo ruim, eu estou tornando o mundo um lugar pior. Então, nada do que a gente faz é algo isolado. Tudo o que nós fazemos reflete no mundo de alguma forma. E Sartre vai dizer que saber dessa liberdade, ter consciência que essa liberdade existe, traz uma certa angústia para o homem. Porque agora ele não pode mais culpar o outro pelas coisas que acontecem. Agora ele sabe que ele também é responsável por isso. E isso aqui é algo que o Sartre chama de autenticidade. Para ele, uma pessoa autêntica é aquela pessoa que não se esconde atrás de desculpas, que assume o que faz com todas as consequências. E ele nos mostra também que, embora ter consciência disso traga uma certa angústia, isso também traz uma possibilidade de mudança, uma libertação real para poder fazer diferente. Porque aqui eu saio daquele lugar de coitada, daquele lugar de vítima, de que a minha vida é assim porque os meus pais erraram, porque o sistema é injusto, porque eu sou um grande azarado. Eu saio desse lugar e eu assumo um lugar diferente. E entenda que sair dessa posição de vítima é algo fundamental, porque quando eu me coloco nessa posição, eu me aprisiono. E eu me aprisiono porque eu penso, olha, eu não preciso mudar, eu tô certa. Quem precisa mudar é o outro, porque ele está errado. E esse tipo de pensamento faz com que a gente fique parada no mesmo lugar por muito tempo. Porque perceba que nós não temos a capacidade de mudar a outra pessoa. Isso é algo que foge do nosso controle. E é por isso que Sartre vai dizer que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Entender o fato de que a vida que eu tenho é resultado das escolhas que eu faço. E quando eu penso dessa forma, eu deixo de ser aquela vítima que nada pode fazer e eu me torno autora da minha própria história. Isso aqui é muito poderoso, porque isso te dá o poder de mudar. Isso mostra que você não está condenado a viver o resto da sua vida de uma certa forma, que você pode ter uma vida diferente se fizer escolhas diferentes e que tudo isso só depende de você. E para mim algo que foi libertador foi entender isso, foi entender que eu sou responsável pela minha felicidade. E quando eu finalmente entendi isso, a felicidade deixou de ser algo distante e se tornou algo muito mais acessível. E não só isso, me fez entender que eu sou responsável pela minha felicidade e pelo mundo que eu ajudo a construir com as escolhas que eu faço. Ler esse livro foi libertador porque me tirou daquele lugar de pessimismo onde eu pensava, o mundo é um lugar ruim. Porque muitas pessoas são ruins porque a maldade existe. E me levou para um novo lugar, um lugar onde eu entendi que eu sou diretamente responsável por esse mundo que existe. E que me fez questionar como que eu tenho contribuído para a realidade que existe hoje. E o que eu tenho feito para tornar esse mundo um lugar melhor. Me fez entender também em como eu me fazia de vítima em lugares que eu mesma me coloquei, em lugares que eu cheguei por conta das escolhas que eu fiz. E me mostrou que é possível sair desse lugar. Que por mais que eu tenha ficado muito tempo ali, isso não precisa definir o resto da minha vida. A vida está sendo escrita no agora e todo dia eu posso escolher algo diferente. E você? O que você tem escolhido?
e como você tem contribuído para tornar esse mundo um lugar melhor. E se esse vídeo fez algum sentido para você, se ele mudou a sua forma de pensar em relação a alguma coisa, eu peço que você compartilhe ele com outras pessoas. Lembra, o mundo que nós vivemos é resultado das nossas escolhas. Daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo que fazemos e daquilo que compartilhamos. E o que você tem compartilhado com as pessoas que você conhece. Por isso, se esse vídeo fez alguma diferença na tua vida, compartilhe ele com outras pessoas, para que ele faça diferença na vida de outras pessoas também. E caso você tenha interesse de adquirir esse livro, eu vou deixar o link dele na descrição, junto com as minhas redes sociais e com o link do meu clube de leitura. E eu espero de verdade que esse vídeo leve algo bom para a tua vida. E se você quer assistir mais vídeos como esse, lembra de se inscrever e de ativar o sininho. E lembre-se sempre, estamos condenados à liberdade e por isso somos autores da nossa própria história e da história do mundo.